72 anos e sou nascido de 10/4/1952. E vamos contar um pouco a história do nosso início da nossa jornada, que é o dos quilombos, e formado por meu avô, o Teobaldo, que é o fundador das quilombolas, e dirigido por filho Vanderlei, presidente Vanderlei da Silva, filho de René Vicente da Silva. E eu sou filho de Cristiane Geraldo da Silva, irmão do René, filho do Otiobar. E os velhos, meus avô, bisavô, eles vieram da África. Eles vieram pelo porão do navio, fugidos da África. Então eles vieram em 2 irmãos e se alojaram em Itaquari. Por causa ali tinha uma fazenda que o dono não podia ter família. Então eles foram comprados por eles. Ali na entrada de perto da Tabaí Canoas. E ali eles se criaram. Então essa família foi fundada por ali. Aí depois o meu avô casou, ele saiu de Itaquari e foram aqui para Estrela. Eles trabalhavam na embarcação de navio, coisas, para levar produtos para Porto Alegre para ir para o resto do Brasil. E então depois eles saíram daqui e foram morar em Roca Salles. De Roca Salles eles compraram essa terra. Meu avô comprou lá em Morro São Roque, que é Arroio do Meio. E lá ele criou a formação da família dele toda. E nós também, aí depois ele levou o outro primo dele, que era o meu avô materno, e morar perto dele. E esses antigos, eles não saíam um de perto do outro, sempre queriam estar por perto, porque aqueles anos, os escravos, eles não sabiam se dirigir, eles eram mandados. Então tudo que os demais mandavam fazer, eles tinham que fazer. Aí veio aquela revolução, e eles foram uns dos cabíveis dentro da última revolução que deu, a Farroupilha, Maragato, foi. Então eles foram uns que participaram, eles eram participantes. Então eles não saíam um de perto do outro. Aí foram morar lá em cima. E aí a gente começou a saber que existia no mundo e ver as coisas acontecer lá naquele lugar, lá pra cá. E aí formaram um grupo quilombola lá no interior, na terra original deles, né, do cara. E nós se formamos aqui na cidade. Nascemos quilombola da cidade, né? Lá tem um outro grupo que é do interior, mas sendo da mesma originalidade, né? Que é neto do Otiobar. Meu nome é Inês da Silva, tenho 60 anos, sou neta do falecido Teobaldo, que era escravo, né?
E o legado que ele deixou para nós é da cultura dele, né? Que a gente gostava muito da cultura do vô. Ele plantava, né? Ele vivia da terra, da cultura, uma pessoa muito animada, uma pessoa educada, criou seus filhos, amava seus netos, abençoava seus netos. E ele gostava muito de música, de se alegrar. E ele sempre, no final do ano, reunia a sua família, tinha um casarão e fazia música. Um tocava gaita dos filhos, eu tocava pandeiro, tocava violão. E a gente fazia tipo um baile lá, e dançava, né? E se alegrava. Eu achava isso muito bonito, assim, a estrutura dele, assim, o jeito dele, assim, sabe? E os filhos tudo ali unidos, moravam perto dele. E nós pegamos essa cultura de união, né? De alegria e cultivar as raízes deles, que é, assim, sobre a comida também, que a gente até hoje não esquece de uma polenta, de uma galinha caipira. Não se esquece de a gente comer assim, a mandioca, que é o aipim que eles falam também, né? A gente come também assim, a carne de porco, que ele também tinha bastante. Então essas comidas assim, que a gente até hoje não esquece, né? A gente passa para os filhos o legado, assim. E é muito, muito, muito importante, né? Isso aí, a gente cultivar as raízes. Claro, a gente sabe que a vida do negro não é fácil, né? É de lutas, é de perseguição, de perseverança. Mas a gente, né? Pelo exemplo que ele deu para nós, pela força, a gente olha para frente, a gente pensa então, a gente vencer e lutar, e não se importar com essas coisas, porque ele tinha um dom, ele era curandeiro, né? Ele conhecia muitos chás, ele ajudou muitas pessoas, né? Branca, não branca. Então, o legado que ele deixou para nós é fazer o bem sem olhar quem, né? E viver a nossa vida e agradecer a Deus todos os dias, né? Pelo fogo de vida que a gente tem. E se unir assim com os parentes, né? Quando a gente se reúne, a gente fala muito dele, né? Porque ele foi muito importante, assim, né? Pra gente, assim, né? O meu avô, muito, assim, importante para todos. Todos os netos têm um legado, assim. E esse que mais me marcou foi essa da música, da dança, do baile, da festa que ele fazia. Eu fui aia da minha tia, né? Ela se casou e a decoração deles no casarão era com folha de coqueiro, sabe? Ele casou todos os filhos assim, naquela alegria, na sua casa, na festa, sabe? Era uma pessoa excelente, né? Um exemplo de se seguir e se lembrar, não se esquecer do que ele passou para nós. Meu nome é Regina Mara Ribeiro da Silva, sou filha de Renê Vicente da Silva e Redentina Margarida da Silva, sou neta de Alcide Geraldo da Silva, vovô Teobaldo. Né, sou uma das filhas do Renê, a mais velha. Né, de nós em 6 filhos, eu sou a mais velha. E sobre o quilombo, né, do meu avô, que foi filho de escravo, né, nasceu numa senzala, viveu ali nessa senzala até a base de mais ou menos, eu acho que uns 10 anos ele tinha, né, porque ele fugiu, né, através de uma canoa de coqueiro, né, por a água, né, ele conseguiu fugir dessa senzala. E ali ele foi viver, foi em comunidade, foi até ele crescendo, né, e viveu a vida, então, fez família em Palmas, picada São Roque, né, que hoje é a São Roque lá, que é o quilombo lá, que é a terra onde meu pai nasceu, e lá então ele formou família. E lá a gente teve muito conhecimento com ele, assim, porque o meu avô, ele era colônio, né, ele plantava, mas também teve muito conhecimento de chás, né, ele conhecia muito chá, ele tinha um cavalo que a gente dizia, né, que era uma mula branca, ele saía levando chá para as pessoas, curando as pessoas, né, porque aquela época era uma época muito difícil de médico, então o pessoal realmente não conhecia o que era médico, muitas vezes até chegar no médico, a pessoa já estava morta. Então, meu avô, como ele se criou, bem dizer, no meio da floresta, no meio do mato, né, assim, ele teve conhecimentos de chá. E ali ele curou muita gente mesmo com chá. Ele foi um grande curador, né? Ele viajou muitos lugares e andou, né, a cavalo, levando cura de chá para as pessoas, né? Ajudou muito o povo. E a gente aprendeu muito com ele. Então, e eu sou uma delas, né? Como eu era muito curiosa, ficava sempre olhando o que ele fazia, o que ele não fazia, desde pequena.
e fui aprendendo, né, o que é o chá, com o meu pai também, que meu pai também aprendeu, teve bastante conhecimento de chá, e assim eu também aprendi. Glória a Deus por isso, né, porque isso nos ajuda muito e ajuda muitas pessoas também, porque não parece, o chá ele faz milagre muitas vezes na vida de uma pessoa. Certas curas que às vezes os médicos não acham, o chá ele entra ali e faz aquele milagre, o trabalho que precisa ser feito. Meu nome é Bertina da Silva, né? Eu sou neta do Teobaldo, né? Meu avô. E sou uma das privilegiadas, porque considero privilegiado por ele ter sido meu avô, e eu falo isso com muito orgulho. E falo também que ele foi um vô maravilhoso, um vô com paciência, um vô amigo, um vô que conhecia todas as netas, e cada um no tempo que ele era vivo, e nós éramos crianças, então ele dava um sobrenome, assim. Meu nome é Vera, ele chamava de Everete. Então a gente chegava lá em cima, no interior, ele morava em Palmas, e ele então guardava assim, como a gente morava na cidade, então a gente tinha muita fruta. Então quando chegava Páscoa, ele fazia assim perto da Sexta-feira Santa, nós dizíamos, toda Sexta-feira Santa, parte do pai, no da mãe, pegava nós e passávamos os feriados então com o meu avô. Então ele amadurecia a banana naqueles baús de madeira, ele fazia paçoca com pilão para nós comer, ele fazia aquela canjica também no pilão, que é o milho seco socado no pilão, né, para nós comer. Ele botava nós toda na volta dele, contava versinho para nós, dizia os versinhos, Alecrim da beira d'água, peça a Deus de todo mundo que você sempre vai me amar. Então ele falava muita coisa boa pra gente, eu aprendi muito, muito com ele. Até as comidas que eu faço hoje, me lembro muito dele, assim. Que nem o saraboi, por exemplo, a comida assim que a gente comia muito, a gente fazia muito saraboi. O pirão, muito pirão. Então, feijoada, muita feijoada com corinho de porco, assim, todas as miudezas, né? Então, foi um avô inesquecível. Ele ensinava nós a fazer cirandinha, fazia as rodas, pegava nossa mão, cada um nós pegava cirandinha, vamos cirandar. Dar a meia volta, volte meia, vamos dar. O vanel que tu me deste era pouco, se quebrou o amor que você tinha. É assim, mais ou menos assim que eu me lembro assim. E também tinha da canoa, a gente virava assim de costa e dava as mãos assim e fazia. A canoa virou, vou deixar ela virar. Então, só pro samba crioula que vem da Bahia, pega a verede e larga na bacia. A bacia é de ouro, oriçada com sabão, e depois de oriçar, gozada com lampião. O lampião é de cera, o lampião é de ouro, camisinha de filó. A gente abaixava, cuidado minha gente para não ficar vovó. A gente se abaixava, e quem ficava de em pé era a vovó. Então tudo isso eu aprendi com o meu pai do avô. Uma coisa assim maravilhosa, uma coisa assim simples, mas maravilhosa. Eu tenho muita saudade desse tempo. Assim, o estilo de vestir, meu avô era muito elegante, era muito social. Ele gostava de usar roupas brancas, calça, camisa social. Usava aquele que segurava a calça, e com a camisa, chapéu branco, ele gostava de usar. Ele é muito estiloso. O filho dele vestia assim, meu pai só usava terno de gabardine, né? Quando se apresentava, que ele tocava baile, né? Ele tocava gaita, ele tocava baile, então se apresentava assim no estilo, né? Então são pessoas bem arrumadas, bem estilosas, caprichosas, sabe? Gostavam de se apresentar bem. Eu acho que é isso, o negro não pode se desleixar, ele tem que se apresentar bem, aonde ele passar, aonde ele for, ele tem que deixar a sua imagem, né? A sua elegância, o seu estilo próprio, né? Que nós temos um estilo nosso próprio de vestir. Então as pessoas se admiram, assim, admiravam o jeito dele, da família dele, sabe? Então isso ficou pra gente também, né? Sempre tá bem assim, estruturado, bem arrumado, né?
chegar nos lugares assim apresentavelmente, é isso que ele falava, né? Então, meu pai também, minha mãe, por isso que ensinou pra gente, então, e né, isso é legal, é a apresentação. Talvez nem, a pessoa nem olha tanto para a cor, mas a apresentação da pessoa, né, o jeito que ela se expressa, o jeito que ela se apresenta, né, eu acho que isso faz diferença, porque foi isso que a gente aprendeu, né. E como eu falei, não só do chás, mas também meu avô tinha os seus princípios. Que era assim, ele era muito devoto, assim, que nem Sexta-feira Santa, ele era devoto, assim, Sexta-feira Santa não se corria, ele não comia carne, ele rezava de manhã à noite. Ele levantava de manhã, reunia toda a família, né, toda a família em volta dele, fazia a primeira oração da manhã, na sexta-feira. Nós, eras netas, nós sentávamos em rodelas assim, todas no chão, né? E meio-dia reunia de novo todos os filhos antes de almoço, fazia de novo aquela oração, bem comprida aquela oração, né? E de tarde de novo vinha todos os filhos e todos os netos e fazia aquela oração. Então, durante essa Sexta-feira Santa, era orado 3 vezes no dia. E nisso a gente aprendeu que a gente tem que ser muito grata a Deus. Ele nos ensinou que a gente tem que ser muito grata a Deus e buscar Deus sempre. E tem que se tirar um dia especial para Deus, para que a gente tenha saúde, tenha vida e com abundância. A forma do quilombo foi conhecer meus 4 avôs. Pai da mãe da mãe, pai do vô, do pai e mãe do vô. Aí eu cresci com eles assim, ó. O vô sempre dizia assim, ó. Meu guri, meu filho. O vô não chamava ninguém de guri, ele disse, meu filho, tu tem que pensar uma coisa na tua vida. Tu tem que trabalhar. Trabalhar. Não importa. Aí eu ficava meio triste, porque nós tínhamos uma... Como é que eu digo? Vanderlei. Quando os brancos não querem o preto junto, como é que eu digo? A recessão, né? É a recessão que nós tínhamos. Aí o nosso negócio era trabalhar, laçar burro chucro, cavalo chucro, pegar picamo, marreta e tudo. Nós não tínhamos mordomia. Nós não tínhamos, assim, ó, uma... Como é que eu vou dizer? Para comer o que nós queríamos, nós não podíamos. Sem comer o que nós ganhava. Nós era assim, nós era escravo, meu. Nós era escravo. Não tinha outra coisa. Nós tinha que comer o que nós ganhava. Que dava para nós comer, comia. Nessa idade? É. E aí, eu comecei com 7 anos na casa de um alemão. Trabalhando na casa de um alemão, eu era açougueiro. Aí a alemã era muito querida. Ela me dava escondidas as coisas para mim comer. Aí cresci ali trabalhando, né? Fui embora. Quando eu fiz 18 anos, eu vim para a Estrela. Comecei a trabalhar de carpinteiro. Eu sabia, né? Você trabalha de carpinteiro e consegui ir trabalhando. Continuei. Aí, portanto, eu ajudei a fazer a rodoviária de Estrela, que agora não existe mais. O Tours Hotel. Esse existe ainda. Aí eu vim para Lajado, né? Comecei a fazer o prédio da IMEC, de baixo em cima. Aí eu saí da Ferra, a firma Ferri, que é a firma que estava tocando em IMEC, fui fazer a rádio. Ajudei a fazer a rádio toda a rádio. Até esse dia eu fui lá visitar ela, esse dia não, ano passado fui lá visitar ela. Ajudei a fazer a rádio. Vim fazer o primeiro prédio da Minuana.
até outra obra que eu fiz aqui em Lajeado Grande. A Unimed, tudo passou para minhas mãos. Aí tem aquele prédio pro lado de cima da Unimed, agora que está lá o Laboratório Escobar. Oi, ajudei a fazer aquele de baixo até em cima, aquele lá. Aí e também com as viagens, a gente participando do trabalho dele, a gente aprendeu alguma coisa também, né? E então a gente não estava tão para trás. E a parte dos negros aqui, Estrela, Lajeado, antigamente era meio difícil, muito difícil. Os negros eles eram isolados. Uma aqui em Estrela, isolamento era assim, era a chácara e a pinguela lá embaixo. Então eles foram banidos para esses dois lugares, os pretos. Era só lugar de preto. Outro canto da cidade não tinha preto, porque eles eram, meu Deus. E Lajeado, eu conheci Lajeado desde que eu me conheço por gente, 54, 55. E Lajeado tinha ali no Morro da Hidráulica, ali tinha uns quantos morenos. Ali tinha a falecida tia Antonieta, o falecido tio Alfredo. E aí no fim eles tiveram que ir para Caxias, venderam ali e foram para Caxias, que moram lá. Moravam, porque agora eles são falecidos. E Lajeado foi escolhido o lugar, a conserva e o Muro 25. Aí abaniram o preto tudo para lá. Até inclusive o gerro da falecida tia Antonieta, ele convocou uma turma de negros para fazer uma coisa assim contra. É isso, que o prefeito não podia fazer isso aí, montuar os pretos, tudo lá, mas não teve jeito, ele não teve voto. Foi obrigado a aceitar o que o prefeito fez. Aí os pais deles ganharam e venderam ali no Morro da Hidráulica e foram para Caxias. Mas era meio difícil, era tudo separado. Aí depois que foi mudando, então eu não sei se os prefeitos foram vendo que o negro também era urgente, o que foi que apertou o dedo na moleira deles que eles cederam. De uma maneira que aí nós pretos nós tínhamos acesso à cidade inteira, de norte a sul. Até então eu sabia que meu avô era escravo, porque ele nunca falou isso para nós. De repente não falou isso para nós, para que nós não botássemos na cabeça, não se rebaixasse, ou se nós não se frustrássemos, né? Ele queria que a gente vencesse. O conselho dele é nós erguer a cabeça e trabalhar, se esforçar, estudar. E a gente sabe que ser mulher negra não é fácil, a gente é perseguida, a gente é excluída, né, da sociedade, excluída dos lugares onde é no trabalho, e daí como quilombola o peso ficou maior, né? Mas sabendo da etnia do meu avô, da estrutura da convivência que a gente teve com ele, isso nos deu força, nos deu graça para ir em frente, né, seguir o legado dele, né? E a gente hoje em dia vai nas escolas, conta a história dele, é um prazer para nós contar da pessoa que ele foi, né? Assim, uma pessoa forte, uma pessoa estruturada, uma pessoa com legados assim, de trabalhos, né? Criou a família dele tudo, né? Ele fez coisas muito legais. A gente pergunta às pessoas, só tem a agradecer por ter conhecido o Botevaldo, pelo legado que ele deixou, né? A gente hoje em dia também segue, né? Negócio de chás, eu nunca levei meus filhos no médico, sempre tratei com chás. Então, assim, é muito, muito legal o que ele deixou para nós, né? E como mulher negra, a gente sabe, né, que fazer o quê? A gente não pode se envergonhar.
né? A gente tem que pegar e lutar, erguer a cabeça e lutar. A cor não faz a diferença do caráter da pessoa, então a gente tem que ter o caráter, a gente tem que lutar, né? Tem muitas pessoas que são pessoas que não são, tem uns que são racistas, outros que não. Então se agregar com as pessoas que estão com a gente, né? Que querem ajudar a gente, que querem nos apoiar, que tem um coração bom, que não olha para a cor, mas olha para o caráter, olha para a pessoa como em si, né? Então foi isso que eu aprendi, ter educação, né? Tratar bem as pessoas e não estar fazendo exceção, né? De pessoas. A gente sabe que não é fácil, mas um dia, quem sabe, né? Isso pode mudar. A gente pensa nos netos, bisnetos, né? A gente, né? Que já tem 60 anos. E a gente está fazendo isso para quando deixar um legado, né, para que melhore essas coisas, né? Que melhore esse negócio de racismo, que sejam todos, né? Tá se caminhando para isso. Esperemos que isso dê certo. Ser negra para mim é um orgulho, né? Ser negra foi difícil e ainda hoje em dia, por que pareça, ainda existe muito racismo. Não foi fácil dar uma oportunidade para a gente não tem oportunidade. A gente não tem oportunidade de mostrar o talento da gente, não tem oportunidade de mostrar que você cozinha bem, que você trabalha bem, não, você fica por opção. Bom, se não tiver alguém que não seja de outra cor, então pegam você, porque não tem opção nenhuma, né? Mas eu aprendi muito a cozinhar, a minha cultura, a cozinha veio por causa dos meus tios e meu avô. Como eu desde pequeno gostava de cozinhar, e fui aprendendo com eles, fazer comida, fazer pratos típicos da nossa terra, da nossa gente. Hoje eu sou muito orgulhosa por isso e estou tentando e quero ir mais a fundo, quero saber mais sobre a culinária mais dos antigos. É isso. E depois que a gente cresceu, né, a gente casou, virou mulher, aí a gente também viu as dificuldades, né? A gente passou por muitas dificuldades, porque além de a gente ser negro, a gente era mulher. Aí a gente tinha muito mais dificuldade. A gente nem sabia que era quilombola, nem pensava nisso. Simplesmente a pessoa, a gente é negra, né? E as portas, muitas portas, às vezes a gente se fechava pra gente. Na cara da gente, assim, as portas se fechavam. Mas a gente nunca baixava a cabeça, a gente sempre pensava assim, né? A gente tem que ir em frente, a gente não pode abaixar, a gente tem que lutar para vencer, né? E conseguir o que a gente quer. A gente tinha filhos, tinha que sustentar os filhos, a gente veio de classe baixa, a gente veio da pobreza mesmo, a gente era pobre e tinha que trabalhar, lutar, né? Mas não foi fácil para a gente conseguir a luta, né? Não se achava emprego. Às vezes se tinha 10 vagas, tinha uma vaga para negro era muito, né? Sempre nunca tinha vaga para a gente, sempre as portas fechadas. Mas a gente foi indo e foi lutando e não foi se entregando, a gente não desanimava, a gente não saía dali chorando no desespero. A gente saía com mais força, com mais coragem de mostrar que a gente podia e que a gente ia vencer.